Nossa história começa. Era uma noite quente e tranquila. Os moradores de Natal no Rio Grande do Norte escutaram o já tradicional ronco sincronizado de 2 possantes motores BMW. Era o ronco de um dos hidroaviões Dornier. Para os natalenses familiarizados com o movimento aeronáutico na região do Cais do Porto, dos bairros da Ribeira e das Rocas, aquele aerobote era conhecido e batizado com o nome Olinda. Seu último indicativo, Papa Charlie Alfa Lima, e estava chegando de Fernando de Noronha com malotes de cartas e encomendas vindas da Europa. Estes malotes foram transferidos de um navio ao largo da ilha e pertencia à empresa aérea que há pouco mais de um ano e meio chegara à cidade, o Sindicato Condor. Bom, eu sou a primeira oficial Raquel e quero dar boas-vindas a todos vocês aqui na Camargo Transportes Aéreos Virtuais. Rotatur. Nossa história refere-se a um dos acidentes trágicos que marcaram a história na década de 30 e ficaram esquecidos no tempo. Nosso comandante Camargo falará dos poucos minutos do então hidroavião Olinda. Então acomodem-se aí em suas poltronas. Apertem o cinto, pois iremos decolar para mais uma aventura de nosso canal. Oscar Lima Alfa, Romeu Tango Alfa. Torre Campinas, Romeu Tango Alfa, boa tarde. Torre Campinas, Rotatur, Romeu Tango Alfa, no gate 39, para check de performance e câmbio. Rotatur Romeu Tango Alfa, Torre Campinas, autorizados e ciente, câmbio. Saudações, senhores comandantes, olá amigos e amigas do nosso canal. É um prazer imenso em recebê-los aqui na nossa cabine do nosso Boeing 747-81 ou 8i, né, como conhecem, para mais uma história da aviação. Eu sou o comandante Camargo e dou-lhes boas-vindas aqui no nosso canal, logicamente, tá? E hoje eu venho trazer para vocês aqui, deixa eu só acertar aqui minha cadeira, aí, meu banco, aí, pronto, agora sim, tá, damos para continuar aqui, né, pessoal? Hoje eu vou trazer para vocês, então, uma história sobre o hidroavião Olinda.
e que infelizmente é uma história, né, que a gente vai trazer, uma história de acidentes que foram praticamente esquecidos pela história, né? Ficaram esquecidos no tempo aí, então nós estamos trazendo. Então, sobre esse acidente, esse trágico acidente que aconteceu no ano de 1931, que foi lá na capital do Rio Grande do Norte, em Natal. Bom, como a minha primeira oficial, Raquel, já acabou de lhes falarem, tá? Era uma noite de uma sexta-feira, no dia 11 de setembro de 1931, quando essa aeronave em questão, que é um hidroavião Dornier Wal, que tinha somente 2 anos, tá, de uso, estava chegando para aportar no estaleiro da empresa do Sindicato Condor, às margens do rio Potengi. Esse hidroavião realizara seu primeiro voo no dia 14 de março de 1929, na Alemanha, sendo primeiramente registrado com o indicativo Delta 1488 e tinha o codinome de Hamburg. Depois ele foi transferido para o sindicato Condor, tá? Que é uma variante da empresa Lufthansa, e que ele já recebeu um novo indicativo, que era o Papa Bravo Alfa Lima Alfa. Então, vamos continuar essa história para que vocês possam entender tudo o que aconteceu. Tá? Esse avião estava sendo pilotado pelo piloto alemão Max Christian Sauer, né? Em alemão se diz Sauer, né? Escreve, em português escreve Sauer, mas é Sauer. E pelo copiloto Rodolph Kavak. Então, esse hidroavião, lentamente o Olinda veio sobrevoando a vila de Gapó, começou a perder a altitude e deixou para trás a ponte ferroviária e as poucas casas e a granja das Quintas, que ali existiam naquela época. Fez uma curva à sua esquerda, sobre o bairro do Alecrim, onde os trabalhadores tradicionais da feira do dia, né, já estavam preparando suas barracas de mercadorias para as atividades do dia seguinte. Deixa eu já ir acertando aqui também, que eu tenho que ir preparando aqui também a aeronave ao mesmo tempo que eu vou contando essa história para vocês. Bom, ele veio utilizando as luzes dos faróis da Barra do Rio, da cidade e as outras marcações. Aí esse grande pássaro de metal veio tranquilamente e aterrissou no calmo rio Potengi, que deságua suas águas no Atlântico Norte, lá em cima em Natal. E aí seguiu passando ao lado do Paço da Pátria e da gare da estação ferroviária, chegando ao cais do Tavares de Lira e ao cais do Porto, e foi até a Praia da Montage, hoje onde que é existente a Praça Engenheiro José Gonçalves, tá? Para os tripulantes da operação do Sindicato Condor em Natal, a maioria seriam tudo praticamente de origem alemã. O cronograma estava em operação, seguia corretamente e sua tripulação teria um tempo bom para descansar. Eles iriam desembarcar as cargas que eles estavam trazendo, que eles vinham de um outro navio que eles foram buscar, partes de cartas, encomendas, tudo que foram desembarcados de um navio e passado para eles e trazido para a terra firme, tá? E então a tripulação iria aproveitar para desembarcar, para ter um bom descanso, iria se alimentar e depois seguiriam em aproximadamente depois de 24 horas para depois eles seguir, logicamente, viajando um outro voo que levaria mais 24 horas indo até o Rio de Janeiro, e isso com diversas escalas no caminho, tá? Então, agora, Natal era um ponto estratégico, vamos dizer assim, porque foi lá que começou a chegada dos alemães, que veio desde 1922. O povo natalense
já estava acostumada a terem sobre as suas cabeças aeronaves de todos os tipos de todas as partes do mundo. O fato é que Natal era um ponto de referência para receber todos aqueles homens com suas modernas máquinas. Mesmo sendo na capital de um pequeno e modesto estado brasileiro, localizado na região mais pobre do país, era um tremendo motivo de orgulho para a sua população. Aviadores italianos, franceses, alemães, norte-americanos, portugueses e outros estavam sempre utilizando o então distante Campo do Parnamirim, ou nas tranquilas águas do rio Potengi, que era o melhor para pouso e tinha muito pouca dificuldades para que se pousasse ali. E eram os pontos chamados pontos de paradas de suas aeronaves, fosse realizando os propolados, né, os raids, né, conhecidos raids, batendo os recordes, ou trabalhando no transporte de malas postais, que era o caso do Olinda, desse avião que nós estamos falando, que ele transportava malas e também encomendas, né? E era poucos passageiros. A capital potiguar tornava-se rapidamente uma referência no meio aeronáutico, porque ficou conhecida pelo mundo inteiro ali como um ponto estratégico de pouso, principalmente para os sistemas de hidroaviões. Já as operações do Sindicato Condor na cidade tiveram início no ano de 1930, quando um outro avião, Daimler Wall, ou Daimler Vai, né, que vamos falar no alemão, da Dornier Vai, batizado com o nome de Guanabara, ameaçou no rio Potengi. Entre os tripulantes estava o alemão Fritz Hammer, que era o diretor-geral da empresa, da empresa Sindicato Condor, tá? E com ele, com esse diretor, veio para um encontro com então o governador Juvenal Lamartine de Farias, que era o governador do Rio Grande do Norte. Lamartine era um ferrenho defensor e incentivador da utilização da capital potiguar como ponto estratégico da aviação comercial. Ele não, falar a verdade, ele não media esforço nenhum para apoiar esse empreendimento. Ele ficou muito famoso por causa disso, chegando inclusive a conceder a concessão de terrenos públicos e a isenção de impostos para empresas que desejassem se estabelecer lá no Rio Grande do Norte. Os resultados desse encontro foram, além de um passeio aéreo com o governador, e a decisão da instalação das empresas na Praia da Montagem, onde atualmente localizam as instalações do 17º Agrupamento de Artilharia de Campanha, ou chamado 17º GAC, tá? Lá no Rio Grande do Norte. Bom, em fevereiro, buscando uma aproximação com a população de Natal, isso no intuito de conquistar clientes e ajudar a dissipar o medo do povo da cidade que tinha em relação a essas máquinas aéreas, o Sindicato Condor promoveu diversos voos panorâmicos entre a capital e o litoral. Olha que legal, né? Eles estavam pegando as pessoas e levando para conhecer e perder o medo dos aviões, né? Porque até então, a população, aquilo lá era até estranho, né? Ver aviões, aquelas aeronaves grandes, barulhentas, né? Que elas chegando nos portos. E para aqueles que tinham, né, disposição para fazer e que se dispusessem, né, de pagar, naquela época custava em torno de 50 mil réis. E isso convertido para o valor de hoje custaria uma passagem de 9.250. Ô, gente, era uma passagem de mais do que classe VIP, né? De primeira classe mesmo, por preço que está isso daí, né? Era bem caro. Mas
tinha aqueles que podiam, né, os grandes comerciantes, os industriários de lá do Rio Grande do Norte, bem como o governador. Lógico, os governadores não cobraram, né, porque estava abrindo condições para todos eles terem lá na cidade, né? Então já imagina. E foi dessa forma que para muitos natalenses foi a primeira oportunidade de pôr o pé em um aeroplano e voar sobre a sua própria bela cidade, né? E conhecer a sua cidade. Mas uma coisa que entrou bem foi quando o Sindicato Condor entrou na cidade, que ele veio ali para se estabelecer no Rio Grande do Norte, né, em Natal. Os próximos meses o Sindicato Condor via viabilizar as operações de entregar e receber certas quantidades de malote a partir de um navio alemão chamado Capitão Arcona, que ficava parado no largo da ilha de Fernando de Noronha, e de lá essa parte operacional dessas ações consistia na saída desse hidroavião Doni Evai de Natal, que seguia quase 3 horas sobre o Oceano Atlântico e aterrissava entre 5 ou 10 milhas do largo da Pérola do Atlântico, né, que era ali perto da ilha de Fernando de Noronha. Como era impossível aos grandes navios, que nem o Capitão Arcona, né, que possuía 206 metros de comprimento e 28 mil toneladas, de fundear as pequenas baías da ilha. A tripulação do hidroavião ficava obrigada, né, a descer entre as ondas e as correntes marítimas que passava pela ilha e levar o hidroavião, né, no caso, o mais próximo do costado do navio, onde ali, quando eles chegavam, né, uma baleeira, né, uma escuninha baleeira, se aproximava da aeronave e era efetuada a transferência dos malotes para os padrões atuais. Hoje, da aeronáutica, essa operação seria muito estranha e até proibida, logicamente. Mas em 1930, na década de 30, quando a aviação comercial ainda estava começando suas atividades e era um pioneirismo, né, no país, isso era perfeitamente normal e era aceita normalmente pelas tripulações dos aviões. Certo que dos graus de risco eles tinham, né, para poder parar ali, estacionar, não é tão fácil assim não, por causa das ondas, né, poderia até danificar ou acabar até afundando um hidroavião. Bom, foi retornando dessas operações que a tripulação do Olinda trouxe seu hidroavião naquela noite, né, de sexta-feira, de 11 de setembro de 1931. Ele foi... Então, agora vamos falar de tudo. Eles foram lá, do que realmente aconteceu desse acidente que a gente vai narrar aqui, tá? Deixa eu acertar aqui as coisas aqui da aeronave aqui. Aqui, tô ligando uma coisa aqui, deixa eu ligar o ar aqui da cabine. Pronto, melhor, para ter um pouco mais de ar aqui, que tem uma ventilação um pouquinho mais. Agora tá um pouquinho mais fresco, tá um pouco quente aqui, inclusive. Bom, vamos lá. Então, eles foram lá no dia 11 de setembro, né, de 1931, eles foram lá até esse navio, o Corona, né? Desembarcaram, pegaram toda a mercadoria, os malotes, as cartas, tudo, e de lá vieram até o estaleiro do Sindicato Condor, né, ali no Potengi, né? E pararam lá. Aí no dia 12 de setembro de 1931, eles iriam fazer o voo, e que seria um voo noturno. Eles começariam à noite, estava marcado para eles partirem às 23 horas e 45 minutos ali do estaleiro. O que eles iriam fazer? Desencostar
do estaleiro, fazer uma curva de proa à esquerda, pegar a velocidade, decolar, fazer de novo o retorno com proa à esquerda e seguir em direção ao Oceano Atlântico, e depois faria com proa à direita, descendo até pelos estados, né? Iriam passando pelos estados como Pernambuco, a Bahia, Espírito Santo, até chegar ao Rio de Janeiro, que seria ali o final desse voo. Bom, então estava tudo acertado, tudo para que eles fossem fazer esse embarque a partir das 23h45. Então, o piloto, por incrível que pareça, o piloto Max Christian Sauer, ele era o diretor técnico do sindicato Condor. Olha só, quem estava pilotando era o próprio diretor técnico do sindicato Condor. E o seu copiloto, Rudolf Calvat, né, que era o seu auxiliar, né, que nem eu tenho aqui, eu tenho a Raquel. Falou a Raquel, o comandante, minha querida, precisou, aqui me ajuda estou. aqui, né, nos voos. E como o radiotelegrafista era Franz Nieta, tá? E o mecânico Paul Heinz. Todos eram alemães, logicamente todos são alemães, que até então não tinha ainda, aqui no Brasil nós não tínhamos praticamente pilotos ainda preparados para fazer voos com esse tipo de aeronave, tá? Eles todos embarcaram nesse hidroavião e acionou os motores, eram dois potentes motores BMW, tá? E eles iam fazer o quê? Como eu falei, eles saíram e refazeriam o mesmo trecho do Rio Pitangui que eles utilizaram para chegar. Para chegar, eles vieram do oceano, chegaram ali, fizeram uma curva, ou seja, de proa à direita, desceram, pousaram, vieram fazendo taxiamento, né, que é o chamado taxiamento marítimo, virando à direita e aportando lá no porto da própria empresa, né, do próprio sindicato Condor, tá? Então eles iriam fazer a mesma coisa, só ao inverso, estariam fazendo o inverso, tá? Então eles utilizaram esse mesmo padrão da chegada. Eles fizeram a mesma coisa, utilizaram o que eles utilizaram para a chegada, e usaram um pouco mais de potência nos motores para efetuar o giro do avião, né? Porque o avião ele estava parado, então ele precisava girar para ele começar a fazer o taxiamento e ir até o meio do rio, aonde ele viraria a proa à sua esquerda, daí ele daria potência no motor para decolagem, fazer a volta de novo com proa à esquerda, voltando em direção à região do mar, né, a região do Oceano Atlântico. Então iria costeando pelas praias. Bom, eles fizeram a mesma coisa, utilizaram os faróis de auxílio de navegação como referência. Max Christian Sauer despejou todas as potências dos motores BMW 4, BMW 6, que tinham 1380 HP de potência. Então ele tinha uma potência boa para dispor ali. E era bem motores potentes mesmo, tá? Porque primeiro tem que enfrentar a pressão do mar, da água, né? Dali da água do rio, né? Não do mar, da água do rio. Então ele tinha que enfrentar e passar por essa água. E então precisava de potência dos motores. Esses motores eram montados grandes sobre o avião, o hidroavião. Um adiante e o outro alimentado por 2.000 litros de combustível de alta octanagem. Os dois motores roncavam alto para toda a cidade ouvir. Bom, também Natal naquela época é uma coisinha assim, né? Pequenininha, não era grande. Então você já tem ideia, né?
E logo suas grandes hélices produziam o turvelinho de água que formou uma pequena nuvem ao redor da aeronave. E ela começou a se deslocar. E ao alcançar certa velocidade, o piloto, logicamente, puxou o manche, né, do Dornier, e começou lentamente a subir. E logo estaria sobrevoando a fortaleza dos Reis Magos. Durante sua corrida, o Olinda passa do lado de um pequeno cargueiro chamado Comandante Jaceguai, da empresa Lloyd Brasileiro. Olha aí. Alguém já deve ter ouvido falar sobre essa empresa aí, que foi também uma empresa de aviação da Lloyd, né, no Brasil. E estava ancorado no porto desde o dia anterior, isso quer dizer, estava desde o dia 11 de setembro. Estava lá parado no porto que estava fazendo um desembarque, descarrego do navio. Nesse navio, mais precisamente, a escada de bordo, estava o proprietário do escaler chamado Minerva, o mestre Manuel Ciríaco, que observou a passagem do aeroplano. Provavelmente Ciríaco era um dos proprietários dos pequenos barcos que realizavam transbordos das cargas e passageiros entre o cais e os navios ancorados no rio Potengi. E se encontrava no navio do Lloyd, talvez finalizando algum transporte, que ele estava fechando algum negócio lá de transporte, tá? E então ele estava ali, ele viu o Olinda passar, tá? E ele acompanhou todinho, praticamente a decolagem da tentativa da decolagem do Olinda. O que se informa é que na edição do jornal de 13 de setembro, do jornal A República, apresentou com grande destaque os fatos que envolveram a tragédia do hidroavião Olinda. O que aconteceu? Agora vamos para os fatos e elos, né? Como todo acidente, você sabe que eles são formados por elos e que vão desencadear no final com o acidente em si, né? O que aconteceu? Quando ele decolou, já o Cirilo, Cirilo, né, se não me engano o nome dele aqui, ele ouviu que o motor parece que estava falhando, e a tripulação percebeu isso também, tá? Começou a ter um mau funcionamento de uma das velas de um dos motores. O piloto não conseguia mais ter força suficiente dos motores para a aeronave não alcançar a ascensão desejada para sobrevoar o canto do mangue, o local de atracação dos barcos de pescadores do rio Potengi. Aí o que o piloto resolveu? Ele resolveu fazer uma curva, tá, com proa à esquerda, aí, e levar o Olinda para o mesmo ponto aonde partiram e tentar uma nova arremetida. Ou seja, ele ia fazer isso daí com intenção de chegar, virar o avião, descer na água, tentar ver qual foi o problema que deu de falha do motor, resolver e fazer novamente a decolagem. Mas o que acontece? O piloto alemão tentou buscar no rio, mas provavelmente devido ao falhamento do motor, né, que teve, ou por desconhecimento também de obstáculo que haviam na área sem iluminação e desorientação espacial, que é muito comum, né, acontecer, ou pode ser alguma outra causa que deve ter acontecido, o Dornier vai, com seus 2.000 litros de combustível, acabou de chocar-se violentamente contra uma antiga barcaça de areia que estava lá encalhada, tá? Que ficou ali encalhado, largaram lá e estava lá. E ele veio se chocar e explodiu. O avião acabou explodindo, tá? Com o impacto que ocorreu, que foi na outra margem do rio, de frente à administração do Porto de Natal, os que foram entrevistados pelo jornal chegaram até a comentar sobre a explosão, que viram a bola de fogo
que criou após o choque. E esse mestre Manuel Ciríaco, não é Cirilo, perdão, isso, Manuel, aí de ter falado o seu nome errado aí, mas é Ciríaco. Ele, junto com seu tripulante Luiz Jacaré e Chico Velho, embarcaram rapidamente no Minerva e tentaram ir lá para prestar os primeiros socorros. E eles foram os primeiros a chegar na tragédia, na barcaça abandonada, tá? Que era um areeiro, né? Era uma barcaça de areeira. O Ciríaco, o senhor Manuel Ciríaco, encontrou o mecânico Paul Renz ferido e desmaiado, né? Ele estava desacordado ali próximo à barcaça. Ainda dentro, ele pôde ver que ainda dentro da cabine do Olinda, eles avistaram os restos mortais do piloto e do copiloto e do radiotelegrafista, que já estavam mortos, carbonizados, tá? Devido à explosão, também 2.000 litros de combustíveis ali, né? Depois desse momento, encostou a lancha com vários passageiros, entre eles o alemão radicado há muitos anos no Natal e agente do sindicato Condor da cidade, o senhor Luck. E o mestre Ciríaco e seus ajudantes transferiram o mecânico ferido para uma outra lancha e esse foi transportado para o cais do porto. Agora, a surpresa que teve, que ainda até hoje está um mistério disso daí, tá? Ficou uma surpresa. Que acontece o seguinte, na outra lancha que chegou com o mestre Luke, o que aconteceu? Ao invés dos membros do Sindicato Condor buscarem resgatar os corpos dos companheiros que estavam ali, já que tinham falecido, né, que estavam carbonizados, falecidos ali, nada, eles não fizeram nada. Eles passaram, sabe fazer o que, pessoal? Por incrível que pareça, eles foram pegar as encomendas, os envelopes de malas e as malas postais que estavam flutuando no rio, que eram mais importantes para eles do que os próprios companheiros. Pelo menos foi na narrativa tanto do mestre Ciríaco, tanto do ajudante dele, né? Que foi a narrativa deles, que falou que, poxa, as encomendas e os malotes são mais importantes do que pessoas, mas aí vocês verem como que é, né? Como é que foi. Agora, o porquê disso? O agente da empresa, né, ter depois feito a coisa. O que aconteceu? Aí, depois de tudo isso daí, de recolher, conseguir coisa, eles retornaram à área do sinistro, daí se dedicou ao recolhimento do material do que o avião transportava. E ainda os corpos dos seus companheiros não foram resgatados. Eles estariam diante de uma fria lógica germânica, que diante de fatos consumados, após a prestação e assistência do ferido, mais importante era o recolhimento do material. Ou seja, aí ficou uma pergunta no ar. O que haveria naquele material que flutuava no rio? Será o que teria de tão importante naquilo para eles ter deixado os corpos dos companheiros, né, do piloto e do copiloto e do radiotelegrafista, né, que ficaram lá dentro, que tinham morrido, porque eles estavam em 4 pessoas. Somente o mecânico que foi salvo. O restante morreu lá dentro nas chamas. Então, ficou uma coisa bem esquisita. Bom, o que tem? Ficou uma observação do jornal da época, um fato que chamou até a atenção, que no dia 27 de agosto, que tinha chegado no porto da cidade procedente das Antilhas um cruzador ligeiro, em inglês, né, denominado HMS Dauntless. Esse fato não era muito comum em Natal. Foi notificado pelos jornais da época como sendo uma tranquila visita de cortesia de 400 oficiais da Marinha de Sua Majestade, onde não faltaram inúmeras recepções que movimentaram a urbe,
com bailes a bordo do cruzador, outras festividades. Ocorreu até mesmo a movimentação de jogo de futebol entre as equipes do navio, né, dos ingleses que chegaram, com o time o América Futebol Clube, do América, que jogou e que venceu os marinheiros ingleses por um placar de 4-2, tá? Isso aí na época. Você veja bem que teve esse futebol. Agora, o que foi a atenção sobre isso daí? O certo é que o cruzador inglês HMS Dauntless não era nenhum navio desprezível ou que não chamasse atenção. Era uma moderna nave de combate da classe D de cruzadores ligeiros ingleses e estava a serviço ativo desde 1918, isso quer dizer, desde a Primeira Guerra Mundial, tá? Possuía o código D45, que pertencia à época à divisão sul-americana da frota inglesa. Ele desenvolvia quase 30 nós de velocidade, com um armamento que incluía torpedos de 533 milímetros e 6 canhões de 152 milímetros, caminhões antiaéreos. O seu peso total era de 5.000 toneladas e tinha quase 150 metros de comprimento. Essa nave chegou a participar de toda a Segunda Guerra Mundial, combatendo os ingleses na região da Batávia e Singapura, além de participar dos combates antissubmarinos alemães. Interessante, né? Lá, isso aí no Atlântico, tá? Bom, em 1931, apesar da Alemanha ainda não viver sob o domínio do Terceiro Reich, né, que nós estávamos antes da guerra, isso aí foi antes da guerra, porque a guerra começou bem depois, haviam se passado apenas 13 anos do final da Primeira Guerra Mundial, onde a Inglaterra era vista pelos alemães como um potencial inimigo, sendo normal aos agentes representantes alemães pelo mundo afora informar movimentações e detalhes sobre as belonaves de guerra dos países considerados inimigos em suas viagens. Então, aí já começa a levantar a suspeita desse cruzador aí, o HMS Dauntless, né? Porque ele era inglês, já tinha combatido contra a Alemanha também na Primeira Guerra Mundial e estava por lá. Então alguma coisa tinha. Bom, haveria então malas postais transportadas pelo Linda alguma informação interessante sobre o cruzador HMS Dauntless sendo enviados para a Embaixada Alemã no Rio de Janeiro. Aí é que está. Eles achavam isso aí. Por essa razão, o representante local da empresa, assustado com a iminência da descoberta de tais informações, deixou de lado o resgate dos corpos e tripulantes do Olinda. Ou será que seria somente coincidência, hein, pessoal? Aí é que está. Será que, como eu estou falando para vocês, esse cruzador, o HMS Dauntless, teria trazido informações importantes sobre esse cruzador e sobre alguma coisa sobre o armamento britânico, já que como a Alemanha não se bicava muito com a Inglaterra nessa época, né? E tenha acontecido isso daí, é uma coisa de se pensar, né? Poderia estar ali informações que foram desviadas e estariam sendo transportadas para algum QG alemão que se encontrava no Rio de Janeiro. Poderia, né? Ninguém sabe. Não tem-se fatos para isso. Bom, que na verdade é o que eu estou falando, ninguém sabe. Tá, mas vale ressaltar que devido à falta de atenção do Sr. Luke em não resgatar os corpos, esses se perdem na noite. São deslocados pelas marés, sendo encontrados, segundo o jornal, tá? Segundo o jornal A República de Natal, a partir das 10 horas da manhã do domingo, no dia 13 de setembro. E já estavam, esses corpos já estavam espalhados em vários pontos do rio,
e em adiantado estado de putrefação. Primeiro porque está lá, tem a ação de peixes e vários tipos de animais, né, que foram parar, daí que eles foram resgatados. E ainda no domingo um grande acompanhamento por parte da população local, das autoridades, membros da colônia alemã, e os 3 alemães mortos foram rapidamente retirados e foram logicamente rapidamente enterrados, né, porque já estão em estado de putrefação, tem aquele mau cheiro, odor, tem tudo, então eles tinham que fazer, tá bom? Então eles foram a ação deles. Bom, vamos falar sobre o que era o hidroavião do Nievai, o Olinda, né? O nosso Olinda. Ele foi envolvido, ele era uma aeronave relativamente nova. Você veja bem que ele realizou o primeiro voo dele na Alemanha em 14 de março de 1929. Ele teve o acidente dele em 13 de setembro de 1931, ou seja, 2 anos. Ele tinha 2 anos praticamente de existência. Sendo que ele foi, como eu falei, né, ele foi registrado na Alemanha com o indicativo Delta 1488, né, Hamburg, que foi dado o nome de Hamburg, né, e foi vendido ele para o Sindicato Condor, né, que foi transferido e com vendas para o Sindicato Condor, registrado posteriormente com o indicativo Papa Bravo Alfa Lima Alfa, e depois ele foi rebatizado no Sindicato Condor com o nome de Olinda, e depois, por último, quando já se acidentou, ele já estava com o indicativo novo, Papa Charlie Alfa Lima, e ele podia transportar somente uma tripulação de 4 pessoas, tinha 23 metros de comprimento, 5,5 metros de altura e alcançava uma velocidade máxima de 250 km por hora. E tinha a capacidade de seu tanque de 2.000 litros. Por isso, quando ele se chocou, ele estava com o tanque totalmente cheio, tá? Ele tinha uma capacidade de 2.000 litros de combustível que perfazia, né, ele poder voar, parece que para até 1.000 quilômetros ele podia chegar de distância, tá bom? Bom, quem era a tripulação realmente desse avião? O piloto, como eu falei, era o diretor técnico da própria empresa do Sindicato Condor, era o Max Christian Sauer, e o copiloto Rodolph Kavak. Tá? Ele tinha 34 anos, o copiloto, e na ocasião do desastre, né? Isso, no dia do desastre já estava completado com 34 anos. O radiotelegrafista Franz Nieta, ele faleceu, ele tinha 42 anos. Agora, uma coisa bem curiosa, tá, pessoal? Que isso é bacana para vocês saberem sobre quem foi Franz Nieta, tá? Esse radiotelegrafista, segundo o site da dark.de, informa que ele foi um dos pioneiros do radioamadorismo alemão, onde ele participou ativamente de grupos de radioamadores da cidade industrial alemão de Kassel, no estado de Hessen, tá? Que é uma cidade do centro do país. Havia entrado para o Sindicato Condor naquele ano de 1929, no ano que foi essa aeronave foi feita, o primeiro voo dela, foi o mesmo ano que o radiotelegrafista adentrou na empresa Sindicato Condor. E onde, em meio às suas viagens, montava as suas estações, realizando inúmeras experiências de transmissões e aperfeiçoamento de seus conhecimentos radiofônicos. Graças a ele, foi utilizados vários pontos de comunicação radiofônicas entre as aeronaves quando estavam se aproximando de determinados lugares. Foi graças a ele aí. Foi graças ao radiotelegrafista, né? Você vê que bacana, né? Então, e ele sempre procurava informar os seus companheiros na Alemanha através de seus relatórios que eram publicados em revistas especializadas. Uma delas
foi a Funk Busty, né? Que em uma edição de 1931 trazia o epitáfio, né, de Franz Nottinger, informando do seu empenho em prol do radioamadorismo e também noticiando a morte dele, tá? Então, tá aí, pessoal. Vou acertar aqui mais umas coisas aqui. Peraí, acertando aqui. Aqui. Deixa eu apertar aqui. Tá, ativar. Tá, Nave. Aqui. Ativado. Então, pessoal, vocês viram aí que foi um acidente que infelizmente aconteceu naquele ano de 1931. Isso daí já estão há mais de 90 anos, já está praticamente 90 anos, né, atrás que ocorreu, né? Vamos fazer agora, né? Agora no mês de março, em setembro, né? Vai fazer 90 anos que aconteceu esse acidente aí. Então vocês puderam ter uma base aí do que aconteceu, né? E ainda ficou esse mistério, né? Até hoje, o porquê do recolhimento das encomendas, dos malotes, né? Por que foram recolhidos os malotes e tudo mais, e não foi dado nenhuma menção do recolhimento dos corpos, que foi feito, na realidade acabou sendo feito pela própria população natalense, né? Que recolheu no dia seguinte, no dia 13, né, de setembro, já na manhã do dia 13 de setembro, recolheu os corpos do pessoal lá que foram parar perto da praia, né, da areia ali, né, que eles recolheram e levaram e deu a cada um final melhor, né, enterrando os corpos. O único que tem uma menção um pouco maior é o do Max, tá? Que tem no cemitério, fizeram uma menção um pouco melhor dele. Mas os restantes não teve menção nenhuma. E do próprio mecânico não se tem dado, não se sabe se eu acredito que já deve até ter falecido, mas a gente não sabe, né? A gente não tem dados, não tem mais nada. Tá bom? Então, tá aí, pessoal. Gostaram do vídeo de hoje? Então, deixa aí, ó, seu like aí para ajudar a gente, tá no nosso canal. E não esqueça aí no cantinho, ó, nesse cantinho aqui, bem aqui no cantinho nosso aqui, no cantinho direito, né, da sua tela, você tem aí o aviãozinho aí. Se inscreve no nosso canal, faça parte também sendo mais um aqui da família Rotatur, tá bom? Então, obrigado, pessoal, e senhores comandantes, até um próximo voo. Tchau, pessoal. Tchau. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Boeing 747-8F. From Rotator in partnership with Emirates and American Airlines, we welcome the flight of at 12 hours and 15 minutes to Miami.